Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vini Silva do canal Super Crentes Podcast e do site supercrentes.com. Eu quero falar, como vocês já viram no título desse episódio, desse vídeo, eu vou falar sobre calvinismo e arminianismo. Eu sei que se você clicou nesse vídeo é porque você já tem algum tipo de interesse nesse assunto. Eu comecei a ter interesse sobre esse assunto há um bom tempo, há muito tempo atrás. Isso acabou influenciando a minha vida particular, e várias coisas aconteceram na minha vida a partir do estudo sobre essas questões. Antes de gravar esse vídeo, eu dei uma olhada em outros vídeos na internet sobre o assunto e eu percebi que de fato é um assunto difícil e eu vi algumas pessoas criticando a abordagem desse tipo de assunto, porque eles são contrários, e eu entendo perfeitamente porque eles são contrários aos rótulos. Porque quando você se diz calvinista ou arminiano, você acaba sendo rotulado, você acaba se colocando um rótulo. E talvez você que está assistindo esse vídeo não sabe muito bem o que é calvinismo, o que é arminianismo. Então vamos para uma breve definição desses conceitos. Em termos bem gerais e simples, calvinismo é uma cosmovisão que exalta a soberania de Deus em detrimento do livre-arbítrio humano. No que diz respeito à doutrina da salvação, que será o foco dos vídeos, o calvinista é aquele que diz que não existe livre-arbítrio, pois tudo é determinado por Deus, que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade livre. Portanto, para o calvinista, se alguém tem livre-arbítrio, é Deus e não o homem. Também, em termos gerais, arminianismo é um sistema de interpretação da Escritura que entende que Deus é soberano. Mas para isso, o livre-arbítrio humano não precisa ser anulado. O centro da doutrina arminiana é a chamada graça preveniente, um tipo de capacitação que Deus dá ao indivíduo para que ele possa crer. Nesse caso, tal indivíduo, fazendo uso do seu livre-arbítrio, pode ou não aceitar o convite da salvação. Para o arminiano, o homem tem sim livre-arbítrio. Geralmente, a discussão entre ambos os lados se resume em: existe ou não livre-arbítrio? E a predestinação? Como compreender a predestinação bíblica? Agora que você já sabe um pouco mais a respeito do que é calvinismo e arminianismo, você consegue se situar melhor na discussão. Como eu estava dizendo, para algumas pessoas, elas entendem isso como algo negativo. Você receber um rótulo de que é alguma coisa, calvinista ou arminiano. Eu vi um irmão em Cristo na internet dizendo que é semelhante essa disputa de calvinistas e arminianos, é semelhante àquela disputa que havia na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E o importante é que nós pertencemos a Deus. Não é importante ser de Calvino, ser de Armínio, isso não é importante. Eu concordo, isso de fato não é o mais importante. Mas eu não sou contrário aos rótulos, e eu explico por quê. Eu acho que os rótulos eles são facilitadores. Quando você vai no supermercado, pelo rótulo, você já consegue distinguir as funções de determinados produtos. Você não vai esperar que um produto com um determinado rótulo cumpra determinada função, sendo que pelo rótulo dele você já percebe que ele não faz aquilo. Facilitando um pouco, quando alguém diz eu sou calvinista, você já sabe o que aquela pessoa crê. Você já sabe o que esperar daquela pessoa. Quando a pessoa diz eu sou arminiana, você já sabe o que a pessoa crê. Você já sabe aquilo que ela discorda. Então eu acho que os rótulos eles facilitam. Quando alguém diz eu sou pré-tribulacionista, você já sabe o que aquela pessoa pensa em relação à escatologia. Sem precisar conversar muito, você já sabe alguma coisa do que a pessoa crê. Então eu gosto de rótulo, acho legal quando a pessoa se denomina, ela coloca um rótulo nela, fala, eu sou isso, porque aí você já sabe, o que esperar dessa pessoa, o que essa pessoa acredita, como ela pensa e como ela vê o evangelho. O que eu vejo assim como problema nesse tipo de situação, o que eu vejo como problema nesse tipo de discussão é quando o fato da pessoa ser calvinista ou arminiana tira ela da comunhão dos irmãos. Esse é o grande problema. Para mim, o rótulo não é o problema. O problema é quando o rótulo te atrapalha de ver outros irmãos como irmãos.
O problema é quando o rótulo faz com que você veja o outro, o diferente, como alguém que está alheio à sua fé. O problema é quando o calvinista olha para o arminiano e diz: esse não é meu irmão. O problema é quando o arminiano olha para o calvinista e pensa: esse não serve o mesmo Deus que eu. Esse é o grande problema. Os rótulos não são o problema. O problema é quando as pessoas fazem dos rótulos uma barreira para comunhão. E para gravar esse vídeo e para começar essa série de vídeos, eu pedi permissão ao John, ele que compõe a equipe Supercrentes aqui comigo, porque ele não se define muito bem naquilo que ele é. E eu já tenho uma definição mais precisa em relação àquilo que eu sou. Em primeiro lugar, eu preciso dizer aqui que você não é obrigado a se definir, como o exemplo que eu estou dando, o próprio John, ele ainda não sabe muito bem o que ele é. Eu já, assim, por me preocupar mais com isso há mais tempo, eu acabei me definindo em calvinista ou arminiano, eu acabei me definindo. O John ainda não se definiu. E eu pedi permissão a ele, por quê? Porque eu vou gravar vídeos a partir de agora falando da posição que eu defendo. Então, como o canal não é só meu, eu precisava conversar com ele e ver se ele concordava com isso. E ele concordou. E, inclusive, caso ele pense diferente de mim em algum aspecto, ele vai gravar um vídeo para colocar o pensamento dele aqui. A gente não tem problema. Como eu disse, não há problemas em pensar diferente, em ter rótulos. O problema é quando isso tira a comunhão. Então, se ele quiser gravar um vídeo discordando de mim em algum aspecto, ele pode discordar. Não tem problema algum. Então eu acho que já chegou a hora de eu colocar o meu rótulo. Eu já fui as duas coisas. Eu já usei as duas camisas, por assim dizer. Por um bom tempo, eu fui o que se conhece por aí como arminiano. Já de alguns anos para cá, eu me tornei calvinista. E eu me tornei calvinista porque eu fui convencido biblicamente a me tornar um calvinista. Eu não me considero calvinista por causa de João Calvino, porque eu ainda não li João Calvino. Eu não sou um leitor das obras de Calvino. Ainda quero ler, quero estudar, mas ainda não sou. Eu acabei sendo convencido ao calvinismo por argumentos bíblicos que eu acredito que são muito bons e eu quero compartilhar com vocês aqui. Mas eu preciso dizer que, em primeiro lugar, eu não quero que vocês que estão me vendo agora se tornem calvinistas, porque isso não é interessante. O meu objetivo com essa série de vídeos não é tornar a audiência de Supercrentes calvinistas nem convencer ninguém. Mas eu quero expor, e esse é o grande objetivo, eu quero expor o que de fato é o calvinismo. Porque eu vejo que uma galera que se considera arminiana, inclusive eu vou gravar em um outro vídeo, talvez no próximo, eu vou dizer aqui por que eu acredito que existem mais calvinistas do que arminianos. E eu sei que tem gente que me ouviu agora e já arrepiou até o pelo da cabeça, discordando de mim nessa afirmação, mas eu quero gravar um vídeo explicando por que eu acredito que existem mais calvinistas do que arminianos. Porque muita gente que se diz arminiana não conhece o que é arminianismo, mas se diz arminiano. Eles às vezes concordam com algumas das coisinhas do arminianismo e acham que são arminianos. E eu vou tentar mostrar por que essa é uma inverdade. Mas o que eu quero mesmo é mostrar alguns aspectos do calvinismo que são desconhecidos e preconceitos que existem em relação ao calvinismo, muita coisa que se diz em relação ao calvinismo e aos calvinistas que são erradas. Às vezes você tem um mau exemplo, alguém que se diz calvinista e é um péssimo exemplo, e aí você toma a parte pelo todo e acredita que todo mundo é assim. E é isso que eu quero desmistificar aqui com essa série de vídeos. E uma das coisas que eu vou fazer é pegar versos tidos como arminianos, versículos arminianos, como alguns gostam de dizer, e mostrar por que esses versículos não são, ou eles não defendem a teoria arminiana. É isso que eu quero fazer nessa série de vídeos aqui.
Se você é arminiano e fala assim, Vinícius, eu sou seguidor de supercrentes, eu discordo desse tipo de abordagem, eu discordo. Você tem todo o direito de simplesmente não assistir ao vídeo, até porque talvez você você vai defender o calvinismo, eu sou arminiano, então eu não quero ver o vídeo. Ok, não tem problema nenhum, como eu disse, eu não quero causar nenhum tipo de divisão. Mas se você tem dúvida em relação a isso, te aconselho a ver os vídeos e tirar as suas próprias conclusões. Eu não quero convencer você a ser calvinista, eu não quero usar Calvino para te convencer. Nós vamos conversar aqui sobre passagens bíblicas e deixar que as passagens e o contexto dessas passagens fale por elas. E aí você chega às suas conclusões. Combinado? A partir de agora, então, nós vamos começar esses vídeos, essa série de vídeos, falando sobre esse assunto. Os próximos vídeos não serão todos sobre esse assunto, tá? Eu e o John, nós vamos intercalar com outros tipos de vídeos, sobre outros assuntos. A série Pode ou Não Pode ainda não terminou, nós vamos falar ainda sobre outras coisas, se são pecados, se não são. Nós ainda vamos intercalar essas séries aí, né? Um dia sai um episódio de uma coisa, um dia sai um episódio de outra, e a gente vai intercalando aí para não ficar tudo de uma coisa só. Você tem toda a liberdade de ver os vídeos, ou não quero, sobre esse assunto eu não quero ver, ok. Mas continue com a gente, nós queremos manter a comunhão acima de todas as coisas. Tá tudo certo, gente? Então eu espero que vocês gostem da série, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você discorda, deixe os seus comentários, talvez o seu comentário vire ou sirva para ser um próximo vídeo, a pauta de um próximo vídeo. Então será interessante você comentar aí no YouTube, deixar os seus comentários aí. Tudo certo? Então eu te espero no próximo vídeo. Fique com a gente, Super Crentes Podcast, siga a gente, curta, compartilhe, a gente precisa de vocês, porque nós fazemos isso aqui para alcançar o maior número de pessoas possíveis, e a gente quer que você nos ajude nisso, tá ok? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.